Então, por que o Flamengo tem que fazer o contrário? Por que o Flamengo tem que ceder tão fácil assim os seus jogadores? Talvez, aí depende de como você quer enxergar. Se você quer enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Porque não adianta você também ceder o jogador e rasgar dinheiro, ou talvez deixar para receber muito lá na frente, se vai receber, que é a situação de alguns dos clubes. Então você precisa conseguir costurar e amarrar muito bem, para que a gente não consiga ter problemas, Cleitinho. Então, é importante que a gente reforce isso aqui também. Vai depender como cada um quer enxergar isso. Eu entendo que seria importante para o Mateuzinho, seria importante para o Thiago Maia respirar novos ares. Já manifestei aqui a minha opinião com relação ao futebol do Thiago Maia. Não acho um pereba, só acho que a relação do jogador com a torcida do Flamengo já entrou num nível de desgaste que não vai ter mais volta. A pressão aqui é muito grande. E o jogador, respirando novos ares, ele poderia dar sequência à carreira e ser um jogador importante. Quer um exemplo aqui? O René saiu daqui e é titular do Internacional e pode ter certeza que não sofre um terço da pressão que sofria aqui quando estava no Flamengo. E tá tudo bem, tá tudo legal. Problema zero com relação a isso, galera. Problema zero. A gente precisa, então, né, pontuar isso. As negociações seriam favoráveis? Para mim, sim. Porque por mais que você tivesse que realizar um prejuízo aqui, outro ali, você iria oxigenar o elenco e abrir espaço na folha de pagamento do clube e você poderia trazer, né, melhores jogadores, ou jogadores com pelo menos a perspectiva de ser um jogador que pudesse vir e entregar resultados. Agora, o que o Cleito cita também é importante, a gente tem que levar em consideração. O Flamengo deixa ali uma lacuna quando perde esses jogadores. E a reposição não é satisfatória, na maioria das vezes, ou no tempo hábil que a gente considera necessário. A gente pode entrar numa outra discussão aqui, eu e o Cleitinho. Qual é o tempo correto de se fechar uma negociação? Se fecha também uma negociação a qualquer custo? Se paga a qualquer preço? Porque quando a gente fala em querer negociar algo, tem várias idas e vindas. Você pode ir, colocar uma proposta, o cara rechaçar, falar que está fora, você melhorar um pouquinho a proposta, o cara fazer outro doce. Então, quando você senta à mesa de negociação, você tem várias etapas. A não ser que estou decidido, é o que eu quero, vou pagar a qualquer preço para comprar um imóvel, para adquirir o jogador ou para fazer qualquer coisa na vida. A maioria das vezes não é assim. Você tem que comprar uma coisa, você, primeira coisa, vai na internet, pesquisa preço, tenta negociar. Não vou falar as casas aqui, que ninguém patrocina a gente, mas no fulaninho aqui está mais barato, ali no outro um pouco mais. Então você começa, né, a tentar levar a melhor vantagem possível. E assim funciona. Eu entendo que para o torcedor é frustrante, seria ideal, Cleitinho. O Tite já está com o elenco montado do primeiro semestre, porque a gente sabe que a janela, enquanto não for equiparada à janela da Europa, você tem duas janelas e a de meio do ano costuma ser mais forte para o Flamengo. A foda é que o Marco Braz já está se escondendo, ou melhor, né, querendo justificar a vinda do De La Cruz para poder defender uma janela satisfatória. Eu entendo que não. Se analisarmos as carências que a equipe do Flamengo possui, deveríamos estar, sim, já avançado com outros jogadores. Agora, o ponto também que tem que ser colocado é: jogador bom é jogador mais complexo quando se trata de negociação. Se for qualquer Zé Bundão aí, você vai levar o cara rápido. Você vai tirar o cara rápido, mas não é isso que a gente quer no Mengão. Então, essa é uma discussão que vai longe, Cleitinho, vai longe. E assim, a gente também tem que saber separar as coisas. Primeiro, o lado torcedor, né, Alan? E segundo, o lado empresa. Querendo ou não, apesar de ser um clube de futebol, o Flamengo é uma empresa. Tem toda uma gestão por trás que a gente pode concordar ou discordar também. A gente acaba discordando a maioria das vezes. Também tem que dar o braço a torcer. Tiveram acertos. A gente não pode ser também leviano de falar que só erram. Não, já acertaram. E quando acertaram, acabou dando resultados positivos. Só que a gente também tem que ponderar o seguinte, galera.
A gente quer a saída do Thiago Maia e do Mateuzinho? É claro. Eu queria a saída até de outros jogadores do Flamengo. Para mim, tem jogador ali que está fazendo hora extra, que não fede nem cheira. As duas negociações, elas não acontecem por motivos diferentes, mas que no final acabam sendo pelo mesmo objeto, vamos falar assim, que é o dinheiro. A do Thiago Maia é porque o Flamengo queria um valor X e o Internacional não queria chegar até esse valor X, porque entendia que o jogador valia menos do que isso. E tá tudo certo, é um direito do Internacional precificar e também estar disposto a pagar a quantia que ele bem entender. Só que a gente também não pode dar o braço a torcer do seguinte, Alan. O Flamengo tá certo em não vender por qualquer quantia. Todo mundo, quando a gente vai negociar, tá aí o Léo Ortiz até agora. A gente não consegue chegar num valor porque o Bragantino não quer abaixar e reduzir tanto assim o valor. Então, por que o Flamengo tem que fazer o contrário? Por que o Flamengo tem que ceder tão fácil assim os seus jogadores? E repito, por mais que a gente não goste do Thiago Maia, não faz sentido o Flamengo liberar a qualquer custo. Por quê? Se os caras não fazem por nós, por que a gente vai ter que fazer por eles? E olha que eu não tenho nada contra o Internacional, mas é aquela velha história, cada cão que lampa sua caceta, irmão. Porque se a gente ficar cedendo também a todos os desejos dos adversários, daqui a pouco vão levar todo mundo, a gente vai ficar sem ninguém e quando repor pode não ter o resultado que a gente espera. Então, no final das contas, o Flamengo está certo. Pelo contrário do caso do Mateuzinho, que o dinheiro também no final acaba sendo um problema, o Corinthians já aceitou pagar o que o Flamengo quer. A diferença é que o Corinthians está tentando negociar a forma desse pagamento. E aí realmente mora um problema. Por quê? Porque o Flamengo também está agindo corretamente. O Flamengo não está cedendo ao Corinthians a pressão que eles estão tentando fazer. Só que tem um outro lado. O Corinthians está devendo Deus e o mundo. Saiu hoje, para quem não sabe, que o Vitor Pereira está pedindo ao Corinthians um valor também milionário, mais de 7 milhões também de uma indenização. O Corinthians não sabe, além de gastar o seu dinheiro, vai ter que estar tendo a sua conta, né, bloqueada para fazer contratação por conta de estar devendo. E aí entra um porém. O Botafogo queria o Mateuzinho, mas o Mateuzinho não queria o Botafogo. Ele quer ir para o Corinthians. Irmão, você pode ir para onde você quiser, mas aqui eu acho que o Flamengo tem que agir de uma maneira diferente. Aqui o Flamengo, eu sou totalmente contra sacanear jogador, mas eu acho que está na hora do Flamengo também ser irredutível na situação do Mateuzinho. Está na hora da gente falar assim, tá bom, você não quer ser negociado com X, com Y, e só quer ir para o Corinthians? Beleza, eu também me coloco no direito de nem relacionar você para o jogo. Vai treinando aí. Quando eu precisar de você, tiver ali um Varela e um Wesley suspensos, eu vou lá, te integro, você fica no banco de reservas e depois não joga. Porque eu tô achando que também, por parte do Mateuzinho, tá tendo uma sacanagem. Ele quer ir tanto pro Corinthians assim, sendo que pro Flamengo isso não é vantajoso. O Mateuzinho tá pensando nele. E a partir do momento que um jogador pensa apenas nele, esse jogador, para mim, já começa a ser olhado de outra forma. E é por isso que eu não sou gestor do Flamengo, porque se eu fosse, eu cometeria inúmeros erros. E lá eles não cometem. Eu estou passando aqui a minha opinião. E eu acho que o Flamengo tinha que ser um pouco mais enérgico e duro nessas tratativas com o Mateuzinho. Porque a gente está vendo daqui a pouco, que a gente vai falar sobre ele, um jogador já anunciado pelo Botafogo, que não fez jogo duro. Teve ali a negociação. Nasceu num dia, acabou, já morreu no outro. Papum. A negociação não deve ter durado 24 horas e o Pablo já estava de saída do Flamengo. Então é assim, cara, eu acho que está na hora do Flamengo começar a tratar também determinados jogadores de uma maneira diferente. Não porque eu acho que eles mereçam, porque, como eu disse, eu sou contra isso, Alan. Mas eu acho que tem determinados casos que, se você não lidar de uma determinada forma, você acaba perdendo até a linha. Vai abrir brecha para outros jogadores fazerem o mesmo e a gente pode ficar aí a ver navios, vamos falar assim.